Olá pessoal, trago mais um vídeo aqui no canal Pensador. Quando eu criei esse canal eu tinha em mente exatamente trazer aqui reflexões tanto teológicas quanto filosóficas. E como esse é um tema bastante controverso, com opiniões diversas, eu acho que é relevante para a gente discutir aqui. Se você abrir aí no YouTube, vai aparecer aí muitos vídeos com pessoas que defendem a ideia de que eram filhos de Deus, os anjos, e que o resultado do cruzamento entre os filhos de Deus com as mulheres foi o surgimento dos gigantes. E para isso nós vamos, a partir de Hebreus capítulo 1, versículo 5, desenvolver aqui uma análise mais detalhada, porque Deus é perfeito, a Bíblia é perfeita, a palavra dele é perfeita, e jamais um texto entra em conflito com o outro. Quando um texto entra em conflito com o outro, não é porque Deus errou, isso é impossível, é porque a nossa interpretação está equivocada. E a regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso eu quero começar aqui a partir de Hebreus capítulo 1, versículo 5. Quando o próprio Deus fala: porque a qual dos anjos disse jamais? Repara aqui que já aparece uma negação, jamais. Tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Repara que jamais Deus chamou anjo de filho. Ainda fala, ó, eu lhe serei por pai, ele me será por filho? Jamais, isso jamais. Então qualquer texto da Bíblia que aparecer filhos de Deus, jamais poderemos considerar como anjos, jamais. Para isso nós vamos aqui nos valer da lógica. Eu sou estudante de filosofia, amo estudar filosofia, e aqui está um silogismo, ou melhor, dois silogismos. O que é um silogismo? Ele é composto de três premissas. A primeira premissa, nesse caso aqui, é uma negativa universal. A segunda premissa é uma particular afirmativa e tem uma conclusão. Temos aqui uma universal negativa e uma conclusão afirmativa, o que torna o silogismo inválido, um argumento inválido e ilógico. E o princípio supremo da lógica é a lei da não contradição. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, princípio e relação. Como podemos convencer alguém falando que os filhos de Deus são anjos com um argumento inválido? Não há a menor possibilidade de convencer ninguém com um argumento inválido ou ilógico. Agora veja o outro silogismo. Nós temos aqui três premissas também. A primeira, Deus jamais chamou anjos de filho. Temos uma universal negativa. Premissa 2, em Gênesis 6 aparece os filhos de Deus. E a conclusão, que é a premissa 3, os filhos de Deus não são anjos. Repara que agora nós temos uma universal negativa e uma conclusão negativa também. Agora sim, nós temos um silogismo válido ou lógico. É claro que para convencer qualquer pessoa, nós precisamos de um argumento válido. Vamos analisar então o texto a partir do que nós vimos até agora. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, aparece aqui o versículo 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Analisando o texto, primeiro, nós não podemos esquecer que Jesus falou em Mateus, lá capítulo 22, versículo 30, que os anjos não têm sexo, o que torna impossível qualquer relacionamento sexual. Nós voltamos lá para a lógica novamente. Se não tem sexo, como que pode acontecer esse relacionamento? Outra coisa, os anjos são imateriais e aquilo que é imaterial é incompatível com a matéria. Não pode o metafísico ter contato com o físico. Não há a menor possibilidade de acontecer isso. 3. O fato de Gênesis 19, quando os anjos
que apareceram lá no caso de Ló, né, que os homens quiseram fazer sexo com os anjos. Eles tiveram a intenção, por quê? Porque não sabiam que eram anjos. Então esse aqui também aparece aí no argumento de quem defende a ideia de que os filhos de Deus eram anjos. Naquele caso lá, as pessoas não sabiam que eram anjos. Queriam sim violentá-los, mas sem saber que eram anjos. Também o versículo 4 deixa claro que os gigantes não eram resultado desse cruzamento. Repara aqui, olha, o versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens e delas geraram filhos. Repara que no depois indica que quando ocorreu esse cruzamento, já havia gigantes naqueles dias, indicando que os gigantes não eram resultado exatamente desse relacionamento aí. A conclusão aqui no caso de Gênesis capítulo 6, o mais sensato é acreditar que os filhos de Deus eram da descendência piedosa de Sete e as filhas dos homens eram descendentes de Caim, que era do maligno, cujo resultado desses dois povos, o cruzamento desses dois povos, foi que corrompeu a raça humana de tal forma que forçou Deus a acabar com a raça pelo dilúvio. O plano da salvação em Gênesis 3,15 fala que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então a salvação passaria pela humanidade, uma vez que Jesus era humano. E a própria salvação estava comprometida, porque se toda a raça humana se corrompesse, inclusive Noé e sua família, nós estaríamos perdidos. Por isso Deus foi forçado a acabar com a raça humana e preservar Noé e sua família. Você já pensou nisso? Quem são os filhos de Deus? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vamos analisar fazendo algumas considerações. Deus é o autor da Bíblia, porém ele usou pessoas humanas para escrevê-la. Obviamente, se são pessoas humanas, estavam na terra. Outra consideração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que nós somos filhos de Deus. Assim como no Antigo Testamento, nós, quando vamos apresentar a Deus, nós vamos na igreja. A igreja está na terra. E nós apresentamos a Deus aqui na terra. Não poderia ser igual também no Antigo Testamento? Os filhos de Deus não poderiam ser pessoas que iriam a um local determinado para se apresentar a Deus? Repara o verbo vieram. Se o escritor está na terra e usa o verbo vieram, é porque o evento ou a ocorrência está acontecendo aqui na terra. Se fosse no céu, ele não usaria o verbo vieram, usaria simplesmente o verbo foram, mas não foi o que ele usou vieram. Outra consideração: Deus é onipresente. Para se apresentar diante de Deus, não é necessariamente ir nos céus, assim como nós não vamos nos céus apresentar a Deus, Deus está aqui na terra. Poderia ter acontecido isso também no Antigo Testamento, lá no caso de Jó. Outra questão, quando Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Não é necessário que isso aconteça no céu. Ele não precisa ir lá no céu para falar que eu estou a rodear a terra. Ele poderia estar aqui na terra e dizer de rodear a terra e passear por ela. Portanto, não há nenhuma base bíblica aqui para entender que esse evento aconteceu no céu. Assim como nós, como filhos de Deus, não somos anjos, eu entendo que no Antigo Testamento também os filhos de Deus não eram anjos. Eram homens, pessoas como nós. Espero que você tenha compreendido. Aprofunde aí nos estudos, se porventura houver dúvida.
Me envia aí no e-mail, vou deixar aí também na descrição do vídeo, meu site. Esse estudo está completo lá no meu site. Você pode entrar lá e baixar, inclusive. Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Fica com Deus, até o próximo vídeo.